Eu não quero que nada. Não, deixa tá como tá. Então, como eu disse, eu vou fazer aqui o download do ficheiro, certo? Vou salvar isso aqui no meu desktop com. Vou colocar aqui já está aqui o nome, Revolução Exercício 1. Vou salvar isso, vou guardar isso. E já vou aqui, já tenho o SolidWorks aberto, certo? Vou aqui em SolidWorks, File, New Part. Vou clicar em OK. Mas é para ir fazendo a velocidade que o formador vai fazendo? Não, porque senão, se você quiser tentar fazer, pode tentar. Pronto. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou em Sketch, New Sketch, Front Plane, e venho aqui, ó, Picture, ou imagem, e vou escolher assim, Sketch Picture. Isso é como você escolhe inserir uma imagem em SolidWorks. Vou repetir. Já abri um sketch novo, venho aqui, ó, em comandos, aqui eu tenho aqui, ó, a opção no SolidWorks de carregar os comandos. Carrego aqui e ele vai me dar qualquer comando que eu digitar, ele vai fazer uma pesquisa ali. Eu vou fazer picture e vai aparecer aqui, ó, sketch picture. Vou carregar aqui e ele vai pedir uma pasta para eu colocar a figura. A minha figura, como eu disse, já está no meu desktop. Vou carregar aqui, Revolução Exercício 1, Open, e agora, deixa eu ver, cadê? Pronto, já salvou aqui a figura no meu sketch. Agora, o que é que eu irei fazer? Pronto, eu não preciso estar transitando para um lado e para o outro. Tem duas formas de fazer isso, certo? Eu vou fazer da forma rápida e não segura. E existe a forma lenta e segura. Eu vou fazer da forma rápida, não segura. E depois eu posso gravar um da lenta segura. Para vocês irem se acostumando. O que vocês vão perceber é que os dois formatos, os dois métodos funcionam. Uma, você corre risco, e outra não. Eu vou correr o risco agora, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma linha, um centerline. Por que um centerline? Como eu disse, essa peça é uma peça feita em revolução. Então, eu vou fazer uma centerline aqui, e toda revolução em SolidWorks, OnShape ou aplicações que trabalham com esse tipo de ferramenta usam uma linha central para fazer a revolução. E agora, o que é que eu irei fazer? Eu não estou me preocupando agora com aquilo que eu falei para vocês na aula anterior, do meu ponto de origem e tudo mais, porque eu quero ser ágil agora, tá? Então, eu vou fazer assim. Vou delinear a minha peça aqui, ó. Venho aqui, seleciono a ferramenta linha e vou fazendo isso, ó. Certo? E vejam que eu já fiz umas linhas aqui, ó. Agora eu vou pegar na ferramenta arco de 3 pontos e vou carregar aqui e aqui. Vou carregar mais ou menos aqui e não vou dar as dimensões até agora. Vou fazer aqui, tem uma linhazinha mais pequenininha, ó, daqui até aqui. E eu ainda tenho um outro arco aqui, ó, de 3 pontas. De 3 pontos, perdão. Aqui e aqui. É isso mesmo. Aqui e aqui. Eu tenho muito medo de atribuir relações, porque às vezes quando atribuir relações é complicado. Aí agora eu vou fazer um outro arco, ó, de 3 pontas aqui. Daqui, desse ponto até aqui embaixo. Arco de 3 pontos. Vou clicar aqui, nesse ponto e nesse ponto aqui. Muito cuidado aqui nesse momento. Vou dar um Ctrl Z só para explicar. Se eu fizer um arco aqui, ó, nesse ponto, e fizer um aqui, o que ele está querendo fazer aqui? Ele está querendo atribuir uma relação de verticalidade entre esse ponto e esse. Se eu fizer isso, eu vou lixar minha peça. Porque esse ponto aqui não é igual a esse ponto que vai estar aqui na peça. São pontos diferentes. A distância desse ponto para o centro é metade de 20. A desse ponto para esse ponto aqui não está sendo informado. Na verdade, é a metade dessa dimensão aqui. Cadê que eu não consigo chegar? De 15. É 7,5. Então, ou seja, esse aqui está mais próximo do centro do que esse. E se eu coloco eles lineares, é porque eu estou dizendo que esse ponto em relação ao centro está igual a esse. Esse está igual a esse. E isso fica mal. Então, muito cuidado com as relações. Então, eu não vou deixar essa relação acontecer e vou colocar ele aqui.
Vou fazer essa linhazinha até aqui. Depois, tem uma linha pequenininha aqui, uma linha reta aqui, pequena, daqui até aqui. Depois eu tenho mais um arco de 3 pontas, daqui, de 3 pontos. Eu fico repetindo pontas, mas é pontos. Daqui até aqui. E vou fazer um outro arco, também de 3 pontos, daqui até aqui esse ponto. Desse até este ponto. Não estou atribuindo nenhuma dimensão ainda. E por último, vou fazer mais um arco de 3 pontos desse ponto até esse. Se eu quisesse fazer a revolução nesse momento, eu já tinha minha peça de xadrez. Só que qual era o problema? Eu vou mostrar aqui. Vou Features Revolve. Cadê? Disse o que aqui? O eixo é esse. Já tinha minha peça. Qual o problema? Lembra que eu falei a vocês que eu tenho sempre que atribuir dimensões? Porque se eu não atribuir dimensões, o que é que vai acontecer com o meu desenho? Ele vai ficar totalmente, vou dizer assim, não disforme, mas sem fixações. E isso pode causar um problema, porque se eu mexer num ponto, eu mexo no resto. Então eu vou voltar aqui, ó, na minha revolução que eu fiz, vou apagá-la. Vou continuar aqui no desenho que eu estava fazendo. Ele está aqui, ó. Vou editar. Pode só fazer um bocado mais devagar só para eu perceber porque é que carrega neste técnico. Sim, claro. Pronto. Vou clicar aqui, ó. E vou clicar aqui em editar. Edit Sketch. Esse item aqui, sempre que eu quiser editar o sketch, eu posso ir na árvore, ou posso vir aqui, ó. Eu tenho uma linha aqui do meu sketch. Posso ir aqui também, ó. Edit Sketch. E editar a linha que já fez. E edita aquilo que eu acabei de fazer. Okay. Exatamente. E se fizermos Ctrl Z, ele vai para trás, não é? Se eu fizer um Ctrl Z, vai para trás e ele apaga o sketch todo. O Ctrl Z fora da árvore, deixa eu fechar aqui. Eu nem sei, às vezes ele faz, às vezes não faz. Não, é só para saber um Ctrl Z aqui fora, ele apaga o que eu fiz, o sketch. Um Ctrl Z dentro da edição do sketch, ele vai apagando as linhas que eu fiz. Certo? Se eu ainda estiver no modo de edição, se eu sair do modo de edição e salvar o que eu fiz, ele não apaga, já não perde, você já não tem mais os passos, certo? Não tem mais histórico. Vou colocar as dimensões agora, certo? O que acontece, pessoal? O que foi que eu fiz? Eu fiz uma peça só a metade, não é? Por que só a metade? Porque é uma revolução. Se é uma revolução, basta fazer o resto, vai ser o quê? Simétrica. Exatamente, uma simetria que vai girar em torno de um eixo central. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou atribuir dimensões. A primeira dimensão que eu tenho é a distância daqui até esse lado. Mas eu vou fazer o quê? Sempre metade. Onde é que está essa dimensão? Aqui. Isso aqui é o diâmetro maior da minha base. Então, ou seja, desse ponto até esse ponto vai dar 15. Mas eu posso, para exercitar, eu posso fazer assim, ó, 30 dividido por 2. Aí o que é que ele fez? Mexeu em tudo aqui, ó. Ctrl Z. Não. Eu vou clicar, dar um clique duplo na minha figura. Vou dar um clique duplo, porque o que foi que aconteceu? Vou explicar a vocês. Quando a gente importa uma figura para o SolidWorks, certo? Eu não dei dimensão nenhuma. Ele importou para lá e acabou. Só que quando eu começar a atribuir dimensões, a figura vai continuar no tamanho dela. Exatamente, a figura vai continuar no tamanho dela e o meu desenho tende a diminuir. Pode diminuir ou aumentar, depende do tamanho da figura. No meu caso, diminuiu. O que é que eu vou fazer? Vou clicar, dar um clique duplo na figura e vou diminuir para que ela fique mais ou menos no formato que eu estou fazendo, para não me perder, tá certo? Então, vou aqui, ó, já dei o clique duplo na figura, venho aqui nesse canto, ó, e vou diminuir ela até ficar aqui embaixo. Deixa eu ver se está bem. Não, está mal ainda, vou aumentar aqui um bocadinho, para ela ficar mais ou menos aqui no tamanho. Pronto, tá bom. Agora eu vou continuar nas dimensões, né? Já dei a dimensão aqui de baixo, que era 15. Cadê? Já assumiu aqui, ó, os 15. E aqui vai dizer R6 é o raio? 6 R é sempre raio. R é uma simbologia para raio em desenho. O O é o diâmetro. O O cortado é o diâmetro. Tá? Aqui, ó. Como é que eu vou atribuir? Eu tenho duas dimensões no meu desenho aqui. Eu tenho as dimensões que estão na horizontal, que são as dimensões
da largura do meu objeto, e tem as dimensões na vertical, que são as dimensões de altura para altura. Step by step, aqui, ó. Eu tenho uma para aqui, que vai estar aqui atrás, tem outra para aqui, outra para aqui, e assim vai subindo. Com o passar à medida que eu vou subindo no meu desenho, as coisas vão ficando fixas e vai chegar um momento que eu já não preciso mais colocar dimensão, porque ele já fechou completamente o tamanho. Vou continuar fazendo aqui, certo? Não se acanhem, podem fazer perguntas agora. Sim. A imagem eu ainda vou disponibilizar para vocês, não está disponível ainda. Está no Teams. Pronto, vou fazer aqui a primeira dimensão vertical. Venho aqui, ó, em dimensão, vou clicar aqui, ó. E essa dimensão diz aqui, qual é a dimensão que está aqui, ó, no meu desenho? 3, né? 3. Agora, ele diz aqui que eu tenho quantos graus aqui, ó? 45. Então, 45 em relação a qual? A essa aqui, né? A essa base, ó. Ele está dizendo aqui, ó, que eu tenho 45 dessa linha em relação a essa linha aqui, ó. É essa linha e essa aqui. Então, eu vou fazer assim, Smart Dimension, vou clicar nessa linha e nessa aqui de baixo, ó. E já está aqui, 45, ó. Ok? É assim que eu atribuo ângulos, tá bem? Mas que faça lá outra vez, carrega no Smart Dimension. Smart Dimension, tá aqui, ó. Já está selecionado, não é? Clico na primeira linha que eu quero dar de... Depois carrego na linha que eu quero fazer referência. Se fosse em relação a essa, era essa. Se é em relação a essa, é essa. 45 graus. Ok? A altura aqui, qual é a altura? Mas há uma técnica diferente, não há? Por exemplo, se nós fizermos a linha e voltamos com o cursor para trás, ele dá-nos o ângulo. Vê só, ele já deu aqui o ângulo de 45 graus quando eu estava fazendo o desenho, certo? Mas assim, existem vários métodos. Eu estou ensinando mesmo o raiz, tá? Métodos existem inúmeros. Pronto, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho uma altura de 2 milímetros aqui, desse ponto, ó, até esse ponto. Concordam? Pessoal, 2 milímetros daqui até aqui, ó. Vou aqui, ó, nesse ponto e nesse aqui. E vou dizer assim, que é quanto? 2, né? Agora, o que é que ele está pedindo? Que eu atribua uma dimensão desse ponto até esse. Só que o que ele diz aqui também? Que isso aqui tem uma dimensão de raio quanto? Eu venho aqui, carrego primeiro aqui e vou dizer primeiro raio, 6 milímetros. Agora eu vou dizer assim, daqui até aqui, eu quero... 14, exatamente, que é metade de 18, de 28, né? 14. E vejam lá que ele já começa a se conformar, o objeto. Só que ainda tem outra dimensão aqui, ó. 8,97, que é desse ponto até esse, ó. Ó a linha aqui. Então, eu vou desse ponto até esse ponto, eu tenho 8,97. Era o que tinha ali, não é? Agora, ele diz que essa linha aqui, ó, pequenininha, tem 1 milímetro, que é essa alturazinha aqui, ó. Essa aqui, 1 milímetro, não é? 1 milímetro. Diz que esse raio aqui é de 2, ó. 2 milímetros. Você só clica quando aquilo fica laranja, né? É, só quando fica laranja, que eu sei que eu estou selecionando a linha. Agora aqui, ó, ele diz que esse ponto aqui, ó, e esse ponto, eles estão equidistantes a 16 milímetros. Ou seja, em relação ao centro é 8, né? Aqui, ó, 8 milímetros em relação ao centro. Certo? Aqui vou continuar subindo aqui. Aí depois ele diz ainda mais. Ele diz que esse ponto aqui, ó, em relação ao centro é 20. Eu pulei, ó. Mas vamos lá. Daqui até aqui é 10. Eu acho que ele não vai dar 10, sabe? Porque assim, como eu já atribuí a distância desse, tem a distância, tem o arco, certo? E tem a altura desse ponto aqui. A única coisa que poderia dar aqui era 10,01. Então, já está fixo, certo? Depois eu tenho aqui, ó, 45 milímetros de raio dessa linha laranja aqui. Eu venho, tá, Smart Dimension está selecionado, vou carregar na linha e vou dizer que são 45. Raio de 45. Pronto, raio de 45, já tenho os 16, 18 aqui, já cheguei, tô quase no final, acreditem, tô quase no final.
Agora eu vou atribuir mais uma dimensão aqui, ó. Ele diz que daqui até aqui embaixo são 2, né? 2 milímetros de altura. 2 milímetros. Que é essa altura aqui, ó, que eu não tinha colocado ainda. E ainda diz que dessa linha aqui, que é desse ponto, ó, até o ponto superior do meu arco, que é esse aqui, ó, é quanto? 31,02, não é? 31,02. Pronto, 31,02. Agora aqui, eu não vou colocar essa dimensão aqui, porque essa dimensão aqui, ó, dessa linha, essa dimensão é o resto. É o resto do que vai ser o que sobrar. Então, primeiro eu vou atribuir agora a distância desse ponto aqui. Eu disse essa linha que eu não vou dar dimensão, mas esse ponto em relação ao centro eu vou dar. Desse ponto para essa linha, eu tenho a distância de 15, que é esse aqui, ó, 15 a dividir por 2, que é 7,5. Podia colocar 15 dividido por 2, ele fazia também. 7,5. Agora, qual o raio disso aqui? 2. 2. Depois aqui, qual é a distância desse arco em relação ao centro? Ó? Daqui até aqui. É 10, porque é em relação ao centro, né? Então, vou daqui até aqui. Cadê? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Se você carregar a tecla Shift, quando você está dando dimensão, você está dizendo ao SolidWorks que você não quer a dimensão do centro, você quer a dimensão do bordo do círculo. O que eu para vocês no Shift é assim. Aqui é o meu círculo, né? Pronto. Ficou lindo isso aqui, mas é meu círculo. Se eu vou lá no SolidWorks e digo assim, ó, SolidWorks, eu quero dar uma dimensão desse círculo, ele vai sempre optar pelo centro. Se eu carregar Shift, ele vai sempre optar pelo bordo, pela parte externa. Ok? Então o fumador esse tempo todo teve sempre para carregar no Shift? Sempre que eu precisei dar do arco, sim, foi o Shift. Certo? Sempre é do diâmetro, sempre é o Shift. Ok? Então eu vou carregar no 10. Concordam? É 10, não é aqui? Agora, esse ponto aqui, ó. Esse ponto em relação ao centro é quanto? É 17 dividido por 2, não é? Então, ó, daqui até aqui, ó, vai ser 17 dividido por 2. 8,5. Está quase no final. Ainda falta mais uma dimensão, que ele disse que isso aqui é 3,94 de altura. Ó. Essa zona aqui. Ó. Eu vou aqui, dizer, ó, daqui até aqui é 3,94. Por que chocou? Porque assim, ele está dizendo para mim o seguinte, se existem essas dimensões todas que você já deu aqui, essa aqui é desnecessária. Eu vou tirá-la. Certo? Porque a gente está falando de 2 décimas, também não vai fazer 2 centésimas, não faz grande diferença. Pronto. 8,5. Perdão, eu fiz um erro aqui. Não é esse ponto aqui. 17, 20. 17 lá em cima. Não, 17 é aqui. Aqui em cima é 17,76. Daqui, ó. Não, estava certo, perdão. Daqui, ó, Shift até aqui é 17,76 dividido por 2. Dividido por 2. Que é essa dimensão aqui. E esse raio é de quanto? 20 milímetros de raio. Aí agora falta o seguinte. A altura disso, né, que é 19,06, daqui, ó, desse ponto até esse. Ele disse a mim que é 19,06. Ainda tem mais informações aqui. Ele está me dizendo assim que desse ponto até o centro eu tenho quanto? Ó? 4 milímetros. Não, 4 não, desculpe, 2, né? 2. Só que não vai dar 2. Ele não vai deixar os 2. Por quê? Porque tá já que não tem condições de ser 20 aqui, ser 8,88 aqui e aqui ser 2. Certo?
Tá causando choque. Esse desenho foi feito à mão aqui, provavelmente, tá? Pronto, mas aqui o importante é que tá certo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou atribuir aqui um raio de 2,5 nesse aqui, que é o diâmetro, né? Ó. Diâmetro não é 5 desse círculo aqui. Então o raio aqui é 2,5, né? 2,5 de raio. Concordam comigo até aí? E a altura disso aqui até aqui é 4. Ficou estranho, né? Eu vou apagar porque, assim, obedece tudo. Só que o que acontece? Daquele jeito fica, mas assim também fica. Ok? Porque, assim, ele fez o raio de 4, mas ele pegou as duas tangentes também que batiam nesses dois pontos. Então, se eu tiver um arco aqui e tiver um círculo também daqui até aqui, com um diâmetro de 8, raio de 4, não, perdão, diâmetro de 5, raio de 2,5 vai dar na mesma coisa. Pronto, eu já tenho aqui meu objeto quase pronto. A única coisa que falta é daqui até embaixo, isso aqui, ó, os 75 milímetros. Daqui até aqui, 75. Que não vai bater, mas não vai bater isso aqui por conta daquilo que eu falei. Mas assim, é porque quando ele diminui o zoom, ele deixa a foto do mesmo tamanho. Pronto, parece que tá tudo confuso aqui, né? Eu vou só ocultar isso aqui. Não, ainda bem que vocês são sinceros. Eu vou só ocultar isso aqui, ó. Ok? E vou trazer para cá. O que é que eu vou sugerir que vocês façam, certo? Todas as medidas horizontais e as verticais venham aqui para a direita, certo? E as outras fiquem por aqui, assim, mais perto de você, mais fácil de vocês olharem, tá bem? No desenho tá bem organizadozinho. É bom com um monitor grande. Pois é. Esse meu monitor é pequeno também. Pronto, já tenho aqui o meu desenho final. E agora o que é que eu irei fazer? Vou fazer a revolução que eu disse. Já tenho aqui o perfil, ó. Vou em Revolved Boss Base. Vou carregar aqui, ó, na peça que eu quero fazer a revolução. Clique em OK. E ele está me pedindo aqui um eixo de revolução, que é o eixo central onde minha peça vai fazer a revolução. Vou clicar aqui, ó, nessa linha. E já está. Tá bem?